recursos que existem, de passar por cima dos outros que vivem ao nosso lado, porque a gente se julga dono. A gente não entende que regendo tudo isso tem uma grande harmonia. Existem leis sábias, perfeitas, e todas as vezes que nós afrontamos com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa mesquinhez, essas leis, de certa forma a gente afronta essa harmonia. A gente influencia de uma maneira negativa em todo esse processo. Então nós fazemos parte de um mundo muito maior, de um mundo que a ciência já vem reconhecendo. O universo que vivemos não é uma obra isolada do Criador. Mundos nascem, se desenvolvem, definham, morrem. É o que a espiritualidade nos fala na questão 41, quando nos fala que Deus renova os mundos da mesma forma que renova os seres vivos. Pois bem, tudo na natureza é transitório, é cíclico, faz parte do processo. A gente se acha como um fim em si mesmo. A gente acha dono. Então nós precisamos começar a olhar mais para essa criação, para toda a sabedoria das leis que regem, desde um verme que está embaixo da terra até um astro que está suspenso no céu. Como temos o direito de afrontar toda essa harmonia? Com a nossa arrogância, com o nosso desconhecimento, com a nossa ignorância. É por isso que temos necessidade de entender, para que a gente mude a nossa postura perante tudo isso. Então, isso me fez lembrar de uma lenda que certa vez um discípulo procurou seu mestre se dizendo pronto para liderar o seu povo. E o mestre então pediu a ele que observasse o rio. E depois de vê-lo observar o rio, perguntou a ele qual a importância desse rio. O discípulo pensou um pouco e disse: esse rio é a fonte do sustento da nossa aldeia. É dele que tiramos a água que bebemos, as frutas que comemos, a colheita da plantação. Ele serve de via de transporte para as nossas mercadorias. O nosso povo depende totalmente desse rio. Os nossos antepassados construíram suas casas na margem, construíram esse templo aqui por causa do rio. Então o nosso futuro depende do futuro do rio. O mestre falou muito bem. Os continue observando. E esse discípulo continuou observando por meses o rio. Passados alguns meses, ele voltou ao mestre e o mestre disse para ele novamente qual a importância do rio. Ele falou assim: mestre, hoje eu consigo enxergar que, na verdade, ele não é só a fonte de sustento para o nosso povo. Ele também é a fonte de inspiração para o nosso povo. Veja bem, sua nascente começa simples, modesta, e com o fluir das águas ela se torna forte, poderosa. O rio tem um objetivo: alcançar o oceano. E por isso ele vai sempre em frente, passando por obstáculos, desviando de caminhos que ele não pode, que ele não sabe suportar, mas ele sempre tem em mente o seu objetivo. E nós precisamos também aprender a fluir como o rio. Pois bem, o rio nos ensina mais. Ele é definido pelas suas margens. Da mesma forma que nós também somos influenciados pelas pessoas que convivem conosco. O rio sem suas margens não é nada. E nós, sem nossos amigos, sem nossos familiares, também não somos nada. O rio busca o seu objetivo. Muitas vezes ele encontra numa curva o resultado para os seus problemas, a solução para os seus problemas. E isso não o desmerece. Nós também precisamos, muitas vezes, aprender a contornar, aprender que, às vezes, depois de uma curva, existe um vale desconhecido que muito bem pode
podemos fazer. O rio passa por quedas, por cachoeiras, por terrenos pedregosos, mas sempre segue em frente. Nós precisamos também assim. E ao final do seu curso, ele recebe novos afluentes, com isso se torna mais forte. E a gente precisa se fortalecer também depois de tudo que passa na vida. Eu vejo que o rio não pergunta para a árvore o que ele pode tirar dela. Não, é como se ele dissesse o que ele pode dar a ela. É como se o eu se realizasse pelo nós. À medida que ele ajuda as árvores, os animais, os pássaros, ele se fortalece. O mestre achou tudo aquilo bonito, mas pediu a ele, pois continua observando isso. Meses se passaram, ele voltou. O mestre falou, e agora? Qual era a importância do rio? O discípulo falou, hoje, mestre, eu consigo ver o rio em uma outra dimensão. Eu consigo enxergar nesse rio o ciclo das águas. Essa água que corre, ela já se transformou em nuvem, em chuva, penetrou a terra muitas vezes. Eu começo a perceber que, na verdade, aquilo que a gente vislumbra como um momento do rio, uma enchente ou uma seca, nada mais é que parte de todo um ciclo, de todo um processo. Não podemos olhar a coisa de uma maneira isolada, pois essa parte isolada é a mudança. Quando a gente vislumbra a coisa de uma maneira maior, nós vemos que a mudança é apenas parte do processo. Tudo cumpre um ciclo. Quem dera pudesse entender o ciclo da vida. Mesmo assim, o mestre pediu a ele que continuasse observando isso. E após meses ele voltou e disse ao mestre, hoje eu percebo que todas as vezes que eu olho para o rio, eu aprendo algo novo, através da minha observação. Porque a aprendizagem acontece na nossa vida, não é quando as pessoas dizem as coisas para a gente, é quando as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. E hoje eu consigo ver isso. Todas as vezes que eu olhar para o rio, ele vai me ensinar alguma coisa. Daí o mestre disse, agora você está pronto. Siga seu caminho. E nós precisamos também entender que é necessário essa contemplação para que a gente entenda a grandeza do Criador e o porquê estamos aqui. E que Deus nos ajude.